Existe sim uma expectativa de alta do Bitcoin, ele pode ultrapassar os $120 mil, existe uma expectativa até $250 mil de alta para ele. Eu evitaria qualquer crédito privado, salvo raras exceções, claro. No geral, eu estaria muito em tesouro direto agora. A principal função da política econômica é controlar a inflação, olhando para a inflação, putz, não dá. Agora com guerra, menos ainda. Se ficar nessa de diminuir, não vai controlar a inflação. Taxa Selic que surfou aí durante muito tempo 15% ao ano, né? E agora a gente viu que o Banco Central caiu 0,25, 0,25. Vocês não acham que o Banco Central desceu um pouquinho na pressão essa Selic? Tinha que cair mesmo? O que vocês enxergam? E se há o risco de depois ter que voltar a subir? E ser até pior? Em 2016, a gente tinha um cenário parecido com o atual, no sentido de as taxas de juros estavam muito altas, você tinha saído de uma inflação em 2015 de 10,67, né, uma inflação que surpreendeu. Aí o mercado ainda estava muito com medo do fiscal, os prêmios de risco estavam muito altos. Aí, quando acontece o impeachment e entra o Ilan, o que o Ilan falou naquela época? O mercado começou a cair a taxa de juros, né? Começou a ganhar credibilidade. E aí o mercado começou a acreditar que poderia fazer um ciclo de queda. E o mercado começou a precificar isso nos DIs curtinhos, né? No juro curtinho. O que o Ilan fez? Não caiu a Selic. O que o Ilan fez na próxima reunião? Não caiu a Selic. E aí, quando ele foi explicar a decisão dele, ele falou assim, olha, é preciso quebrar a espinha dorsal da inflação no Brasil. O que é a espinha dorsal da inflação no Brasil? As expectativas de inflação. Então, quando você olha o relatório Focus ou a inflação implícita do mercado, você vê que o relatório Focus está esperando inflação para esse ano de 5, inflação para o ano que vem de 4, inflação para o outro ano de 3,5. Quer dizer, quando que chega na meta? Nunca. Uhum. E tudo bem, aumentou um pouquinho a inflação desse ano por conta da guerra, sim, mas antigamente a inflação mais longa já estava em 3,5. A inflação de 2028 está 3,5 já faz muito tempo. Quer dizer, o mercado estava precificando que o Banco Central não conseguiria levar a inflação para a meta. E quando os agentes precificam isso começa a se tornar uma profecia autorrealizável, porque as expectativas de inflação são das variáveis que mais influenciam a inflação de fato, porque as pessoas reajustam o preço de acordo com as expectativas. Então, é uma variável que tem muito beta, né? Ou seja, o Banco Central deveria ter iniciado um ciclo de queda, ele poderia ter iniciado, né? Tinham condições macroeconômicas, o PIB estava mostrando desaceleração, o hiato estava começando a abrir, você começava a vislumbrar um ciclo de queda da inflação prospectiva, rumando próximo do centro da meta, não no centro da meta, mas ele deveria ter caído? A minha visão é que não. Por quê? Porque era preciso quebrar a espinha dorsal da inflação. Galípolo tinha que chegar ganhando o quê? Credibilidade. Entendeu? Uhum. Ele tinha que chegar e falar assim, não, eu vou ganhar credibilidade, eu não vou cair. Mas você pode cair aqui, o mercado está precificando, mas eu não vou cair. Por quê? Porque é preciso quebrar a espinha dorsal da inflação. Tanto deu certo isso que o Ilan fez, que ele demorou para cair a taxa de juros, quando ele começou a cair, ele foi até 6. Lembra? Isso antes da pandemia. Na pandemia, Roberto Campos foi a 2, mas Ilan foi até 6. Então, assim, quando você faz o mercado acreditar que você vai levar a inflação para a meta, que você está comprometido a levar a inflação para a meta, você pode demorar mais para começar a cair, mas depois você consegue cair mais. Uhum. O que aconteceu foi o contrário, né? Ele começou já caindo, depois já tinha acontecido a guerra, já estava um cenário mais dúbio, ele manteve o 25 e não falou que estava suspenso por hora. E agora o mercado está precificando mais uma de 25, mas honestamente, com a projeção de inflação a 5 para esse ano, é 4 para o ano que vem. Quer dizer, é uma loucura isso. E a gente teve até queda na bolsa ontem, porque além do tarifaço, além de guerra lá do Irã, assim, impasse Estados Unidos e Irã, o mercado também começou a olhar e precificar que a Selic pode terminar o ano em 14, e não mais em 13 ou 13,25, como está no boletim Focus dessa semana, e o que seriam 2 cortes de 25.
Eu acho que o mercado já está Tá olhando 4. assim, Ah, é, mais 2, mais 2, mais mais 2 2, de tá. 0,25 ao longo do segundo semestre, aí, mas terminando em 14, bem acima de 13,25, né? Porque quando a gente fala de Selic, qualquer 0,25, qualquer 0,5 é muita coisa dentro de uma taxa. A taxa no Brasil ela ainda é extremamente restritiva, você vê um monte de empresas em recuperação judicial, a economia é muito ruim. A gente fala assim, o desemprego está na mínima histórica, mas que qualidade de emprego é essa? Geralmente o emprego criado é para quem ganha muito menos, até um salário mínimo, tem algumas pesquisas sobre isso, alguns artigos científicos, inclusive, sobre isso. É, então, a economia está tão pujante assim? Não, até porque a expectativa de PIB no Boletim Focus está ali perto de 2, né? Que é o nosso PIB, nosso PIBinho, o que a gente consegue produzir sem ter aumento de produtividade, ganho de produtividade, que é o que gera crescimento de longo prazo, é o que o Brasil consegue ali, nosso PIB normal. Então, existe espaço para cortar? Existe bastante espaço, na verdade, tem muito espaço, né? Porque a gente precisa de estímulo. Só que, é o que a Marília falou, corta, cara, você vai dar o que na economia a gente chama de choque, vai dar um choque ali, pô, vai jogar a inflação para cima, que todo mundo fala, ixi, não vai aguentar, não vai conseguir controlar a inflação. Se ficar nessa de diminuir, não vai controlar a inflação. A gente precisaria, como estímulo econômico, sim. Agora, como a função da política, a principal função da política econômica é controlar a inflação, olhando para a inflação, putz, não dá. Agora, com guerra, menos ainda. Por isso que o mercado já está olhando e falou, ixi, de repente, Selic vai terminar em 14%, o que ainda é extremamente restritivo. Só que é o que a gente precisa, é o que vai acontecer? Vamos ver, né? Será que o Galípolo vai ficar mais... Ele tem sido uma grata surpresa, sendo extremamente técnico. Será que ele vai sofrer e vai sucumbir às pressões eleitorais do segundo semestre? A gente não sabe. E para o cara que está com uma grana parada, olhando um cenário hoje em Selic 14,5, Bolsa de Valores, a gente vai falar já já mais a fundo, mas está naquele sobe e desce danado. Vamos falar em renda fixa primeiro. O que está interessante hoje? As pessoas estão assustadas com o negócio do Banco Master, essa é a pura verdade. Né? Muita gente que estava ali, eu não vou para bolsa, pô, tem aqui CDB pagando 18% ao ano, eu vou me meter em bolsa para quê? Mas as pessoas agora tomaram um susto, opa, peraí, o que é renda fixa seguro tem risco. O que vocês enxergam dentro de um contexto de renda fixa que está atrativo? A Mais Marília, pós, a Marília é a rainha da renda fixa, né? Mas Marília vai falar, mas eu acho que é importante que as pessoas saibam que o problema da renda fixa é que ela é binária, né? É 8 ou 80. Ou você ganha tudo ou você não ganha nada. Tipo assim, Ou não te pagam, né? a renda fixa você perde tudo porque ela não te paga. Ou você recebe tudo ou você não recebe nada. Ela é binária. E isso é um risco muito grande que as pessoas não se atentam. A renda variável, não. É muito difícil. Cara, você falou Raizen, a ação tá caindo. Sempre que eu faço análise de mercado, fazendo live, o pessoal me pergunta da Raizen, sei lá, há anos. E há anos que ela está em tendência de baixa. Há anos o que eu espero dela é cair. Assim, você olha o gráfico, cara, e cai. Então, assim, o que você espera? Eu falei, cara, teoria de Down, vai continuar caindo até não valer nada. É natural a queda. Então, na renda variável, você ainda consegue olhar, porque a maioria investe com paixão. Mas a Marília é especialista em renda fixa. Assim, o que eu acho que tá bom, eu acho que pós-fixado, né? Assim, o que eu acho que tá de melhor agora para o investidor fazer é sair do crédito privado e ir para o título público, né? Isso, sem dúvida alguma, o crédito privado. Quando você tem uma taxa Selic alta, você aumenta muito a probabilidade das empresas terem mais dificuldade de se financiar. Quando as empresas quebram mais? Quando a Selic tá alta ou baixa? Obviamente, Alta. quando a Selic tá alta, né? Assim, Você fala crédito privado, nós estamos falando em debêntures? debêntures, CRIs, CRAs, Tá. CDBs, enfim. Quando a Selic tá alta, você tem Tudo que não é tesouro direto, né? tudo que não é tesouro direto, porque as empresas têm mais dificuldade mesmo de se Inclusive financiar. CDBs de banco BMG, também você coloca nessa cesta, não? Só para o pessoal entender, assim. Sim, eu evitaria qualquer crédito privado. Eu acho, assim, salvo raras exceções, claro. Marília conseguiu uma LCI, LCA da Caixa, 98% do CDI. Tá bom, entendeu? Pode. Claro, não vou me opor a isso. Mas, no geral, eu estaria muito em tesouro direto agora, porque eu acho que é um momento ruim para tomar risco de crédito e os spreads de crédito estão nas mínimas históricas, tanto os bancários quanto
os créditos privados tipo CRIs, CRAS e debêntures. Agora, CRA voltou a subir, especificamente por conta de raiz em alguns outros nomes, mas mesmo assim eu não investiria. Então, eu gosto muito de estar no Tesouro Direto agora, porque você tem risco governo e não tem risco de nenhuma empresa, porque o risco da empresa é uma camada a mais que você precisa se preocupar. Além disso, aí dentro do Tesouro Direto, o que que eu gosto? Eu evito pré-fixados, tá? Se eu tiver bem pouquinho, em momentos que a taxa está mais alta, mas eu gosto muito de IPCA+. IPCA+, aí do meio Você da ganha dos dois curva. lados, né? E gosto também de pós-fixado. Então, minha carteira hoje é basicamente IPCA+, e pós-fixado. Quando a gente fala pós-fixado, uma taxa que seria atrativa hoje, Marília? Não, Tesouro Selic, 100% da Selic. Selic, E agora tem o beleza. Tesouro Reserva também, maravilhoso, 100% Fala um da pouquinho do Selic. Tesouro Reserva, que é um produto novo. Para quem que ele é indicado? Aonde as pessoas conseguem encontrar? Já está disponível nas corretoras? Como é que tá? Não, por enquanto está só disponível no Banco do Brasil. E ele é um Tesouro Selic, só que a diferença é que ele rende 100% da Selic. O Tesouro Selic, quando você vai entrar no Tesouro Direto, ele rende Selic mais 0,10%. E esse 0,10 ele oscila. E isso pode provocar pequenas alterações de marcação a mercado. Então, o Tesouro Reserva ele não tem isso, ele é sempre 100% da Selic, então ele é igual a um CDB nesse sentido. Com um grande benefício também de poder ser negociado 24/7. Então, também tem esse grande benefício. Eu não particularmente... Ele só não é feito para todo mundo, porque tem limite de 500 mil de investimento por mês. Então, um milionário não adianta. Fundos, ninguém vai conseguir. Ele é feito para o pequeno investidor. E só está no Banco do Brasil, porque ele, como ele é 23/7 por enquanto, né? De meia-noite a 1 ele não funciona, é manutenção do sistema. Mas ele foi feito para ser diferente, para ter uma opção que as pessoas possam sair da poupança. Isso é fantástico. Só que para isso foi necessário fazer um outro sistema. E aí esse sistema foi desenvolvido com o Tesouro Nacional, com o Banco do Brasil e com a B3, né? São as 3 empresas responsáveis. E as outras corretoras precisam aderir a esse novo sistema para poder disponibilizar. Não é o sistema comum do Tesouro Direto, que é um sistema da B3 com o Tesouro Nacional para disponibilizar os títulos LFT, NTNB, os títulos grandes que os fundos e os milionários compravam, títulos inteiros. E aí você tem um programa Tesouro Direto que quebra essa infração para o pequeno investidor. Ele é um sistema. Agora a gente tem um outro sistema que para o investidor isso aí é completamente transparente, ele não vê essa diferença. Só que a corretora ela precisa aderir. E aí o Banco do Brasil criou, então só tem no Banco do Brasil, e está livre para qualquer corretora aderir. Se a gente não fizer pressão, eles não vão aderir, porque pensa assim, o BTG, a XP, eles têm CDB 100% CDI. Por que ele vai falar para você investir no Tesouro Reserva? Que aí você não vai investir nos fundos que eles têm, tem fundo lá que replica o Tesouro, Selic e um monte de coisa. Por que vai botar no Tesouro Reserva? Que é melhor. As corretoras e os bancos, eles não têm nenhum interesse, né? Eles vão perder dinheiro. O dinheiro que eles conseguem ganhar ele vai ficar com uma taxinha, um incentivo, quase nada. Então, se a gente não fizer pressão, eu estou torcendo para o Nubank aderir, né? Porque aí o Nubank, ele meio que empurra o mercado, né? Exato. Ele edita a tendência de mercado. Mas hoje o Tesouro Reserva sendo adotado pelas corretoras, ele seria o produto ideal para reserva de emergência. Total. Não vai ter produto nenhum que vai bater, a não ser que, por exemplo, a caixinha do Nubank comece a pagar um pouco mais. Aí eu fiz um vídeo, inclusive, no YouTube comparando isso. A grande vantagem do Tesouro Reserva não é essa, ele vai competir e aí ele vai ser melhor. Não, ele vai ser igual à caixinha do Nubank. Até 2 anos. Por quê? Porque a caixinha do Nubank, especificamente, é um título, acho que é um RDB, que ela vence com 2 anos, o dinheiro é reinvestido. Nesse reinvestimento, paga-se imposto de renda e o lucro é reinvestido já líquido de imposto de renda. Esse efeito de reinvestimento reduz a rentabilidade se a gente comparar uma janela de 10 anos, que é a duração do Tesouro Reserva. Então, eu vou deixar o dinheiro 10 anos, aonde ele vai render mais? Aí o Tesouro Reserva bate uma caixinha que é 100% CDI por conta do efeito reinvestimento. Bate um fundo que é 100% CDI, um fundo de investimento, porque ele tem come cotas. Bate, inclusive, o Tesouro Selic, porque ele vence a cada 5 anos. Então, esse efeito reinvestimento, porque tem a cobrança de imposto de renda, o Tesouro Reserva ele bate. Agora, se você for deixar 2 anos,
não fez diferença. Ah, vou deixar um ano, não fez diferença. De repente, vale até a pena comparar com um ETF de renda fixa, porque tem alguns ETF, tudo bem, vai ter mais oscilação, mas você tem ETF que é 15% só de imposto de renda, mesmo de um dia para o outro, no curto prazo, entendeu? Agora, o prazo é que faz muita diferença. O prazo na verdade, faz toda a diferença. Se for curto prazo, o Tesouro Reserva, liquidez, que é 24/7, outras características, não a rentabilidade. E quero perguntar para vocês sobre Bitcoin, porque o Bitcoin caiu pra caramba, né? Chegou a bater 120 e poucos mil dólares, negociando hoje chegou a bater 68 mil dólares. E o que está acontecendo? O Saylor, né, disse que nunca ia vender Bitcoin, vendeu. Só vender. Foi uma merrequinha aí que ele vendeu, mas assim, uma 35. merrequinha perto do que ele tem. Mas mesmo assim fez movimento no mercado, né? O que vocês acham que pode acontecer com o Bitcoin? Engraçado você perguntar isso, porque eu estava gravando um vídeo antes de vir para cá com a Paula Reis, que é minha analista de cripto, né? E a gente fez um vídeo justamente falando sobre isso. Inclusive a análise, foi a atualização da carteira de R$50 de cripto, que eu faço lá gratuita no meu canal, vai ao ar nas próximas semanas. O Bitcoin está num bear market, né? Então está no mercado de queda, que é normal de 2 anos depois do halving. E o Bitcoin ele meio que dá a direção. Eu gosto de Bitcoin. Eu comecei a investir em Bitcoin em 2016, talvez, eu comprei 2 Bitcoins. E eu tenho 2 Bitcoins, eu carrego até hoje. Tudo bem. Um é Bitcoin mesmo e outro hoje está em ETF de Bitcoin. Nos Estados Unidos ou no Brasil? No Brasil. No Brasil. Inclusive, eu tenho no BTG um Bitcoin. Por quê? Porque eu falei, cara, se o hacker invadiu o BTG, esse é problema do André Esteves, tem que se virar lá. E assim, todo mundo sabe que eu tenho Bitcoin lá, então é público. Se ele não te der de volta, você vai se dar mal. Zero preocupação, cara. Banco S1, banco inquebrável. Eu não esquenta a minha cabeça, eu não fico botando lá em exchange. Por quê? Porque eu vejo Bitcoin, inclusive, no meu aplicativo de investimento. Minha esposa sabe, minha família sabe, vai ficar para as minhas filhas, não tem essa de perder. Boa parte dos Bitcoins foram perdidos, a galera perdeu as chaves. Cara, eu assim, já tô mais velho, né? Eu fiz 47 anos semana passada. Eu tenho outras preocupações sucessórias, inclusive, por isso que eu não sou... Novo ainda, Mira. Não, mas você tem que... Eu tenho 2 filhos. O Elon Musk já tá criando coração robótico, nós vamos vir até os 200. Eu acho que a gente vive mais de 100 com tranquilidade. E aí, o que acontece com o Bitcoin? A gente está num bear market, ele subiu um pouco, mas ainda tem espaço. Ele está tentando achar ali uma acomodação entre 60 e 70 mil dólares. Eu acho que em 60 mil dólares é um Bitcoin muito barato, dá para encarteirar. Não está caro agora, é recomendação de compra nossa, tanto da comunidade quanto o vídeo que vai no YouTube. Bitcoin é uma recomendação de compra que a gente tem. Ali mais perto de 60 mil dólares ele é mais interessante. O Bitcoin pode voltar a subir mais para o segundo semestre, mais ali para novembro, que é quando normalmente, se a gente olhar o passado, os halvings, os eventos que tiveram, a gente tem ali um final de bear market para uma alta mais para o ano que vem, e aí ele puxa o mercado cripto de uma maneira geral, existem outras criptos também interessantes, então o Bitcoin está numa oportunidade de compra para quem é entusiasta, é aquilo que você falou, Marília também, vou comprar 100% da minha carteira? Não, você vai comprar um pedacinho ali, um percentual pequeno da sua carteira ter em ativos alternativos, eu acho que faz sentido. E aí pode ser outros ativos, você pode ter ouro, eu gosto especificamente do Bitcoin como ativo alternativo. E como eu comecei a comprar muito lá atrás, eu comprei e parei, né? Porque ele explodiu, aí ficou grande na minha carteira, fiquei muito tempo sem comprar porque eu tinha que diluir ele na minha carteira, eu não queria vender. E aí eu fiquei só aportando em outras coisas durante muitos anos. Mas eu acho que é importante calibrar essa exposição. Existe sim uma expectativa de alta do Bitcoin, ele pode ultrapassar os 120 mil dólares, depois existe uma expectativa até 250 mil dólares de alta para ele, mas isso vai levar aí, ainda tem um tempo. O halving, ele reduz a produção de Bitcoin, então a produção hoje, o minerador por bloco, ele está ganhando 0,35 mais ou menos Bitcoin por bloco minerado, né? Antigamente ele ganhava 50, depois diminuiu pela metade para 25, 12,5, foi diminuindo, então a maior parte dos Bitcoins já foi minerada, ele está se tornando cada vez mais raro, e é o que a Marília falou, é um ativo de aderência, quanto mais ele é aceito, mais pessoas adotam o Bitcoin, mais ele se torna interessante, e quanto mais raro ele é oferta e demanda, quanto mais gente quer, mais ele vai valorizar na mão de quem tem. Então,
para médio e longo prazo, eu acredito na valorização do Bitcoin. Tem um monte de gente, e aí usando DeFi para pegar dinheiro emprestado em dólar, em juro americano, para alavancar, e aí alavanca 2, 3 vezes. Eu acho que é um pouco demais, eu acho que é too much para mim. Ela é assim, é legal, assim, juro americano a 3,5% é barato. Mas aí você depende de carregar essa dívida durante um tempo e pagar, e você depende do Bitcoin subir para você poder pagar um pouco da dívida. É um pouco mais complicado. Eu acho que para quem é muito entusiasta, quem entende muito, aí começa a tomar um pouco mais de risco. Para o investidor normal, cara, um ETF de Bitcoin, inclusive para quem está começando, cara, um ETF de Bitcoin, o HODL11, Hold 11, o HODL 11, né, que é quase Hold, é um ETF muito barato, tem a menor taxa de administração na bolsa, e você não tem a preocupação com autocustódia, com guardar, com chave, com nada disso. Você comprou um ETF, ele vai valorizar e desvalorizar como o Bitcoin, vai ter ali esse efeito, e você consegue se expor na bolsa brasileira sem se preocupar. Se de repente você está numa corretora que não tem corretagem, nem corretagem você vai pagar, os custos são bem pequenos de taxa de administração. Então é uma maneira para quem está começando a se expor. Eu quero comprar a moeda. Eu acho que vale estudar, porque aí, se você está comprando, provavelmente você quer fazer autocustódia, aí você vai ter que transferir para a sua wallet. Eu não quero nada dessas preocupações, por isso que eu tenho o próprio Bitcoin que eu já tinha comprado, e aí no lugar que eu não preciso tirar, que é o BTG, e tenho o ETF de Bitcoin, e pronto, para mim tá bom. Nos Estados Unidos, você acha que vale a pena para nós brasileiros ou não? Melhor aqui no Brasil? Ter ETF de Bitcoin. lá. O problema de você ter ativos nos Estados Unidos, que aí eu acho que as pessoas têm que pensar, porque, se acontecer alguma coisa com você, como é que ficam os teus ativos que estão lá, e não só de ETF, não só de Bitcoin. Eu acho que essa deveria ser a preocupação. Isso para mim não é uma preocupação. Beleza, o ETF de Bitcoin pode ser comprado lá, mas a diferença não vai ser significativa. O que você teria aí de maior diferença seria a taxa de administração, mas você não tem uma taxa de administração que é tão significativa assim. Porque se você compra Bitcoin direto, você também paga a taxa. Você paga a taxa de transação da rede, entendeu? Então, alguma taxinha você vai ter. Eu já compro um monte de coisa lá. Tá bom, aí beleza. A taxa lá é um pouquinho menor, tudo bem.